Eu lembro de trazer isso na terapia depois e o meu terapeuta falar: "É, porque ela te ama e estava cuidando de você, e era só pra você aceitar". E eu: "Mas como assim? Eu tenho que fazer algo junto, sabe, eu tenho que pagar de alguma maneira". Essa era a tradução direta. E é tipo, e eu não conseguia aceitar esse cuidado, e era uma merda. Quando a gente crucifica alguém que é mimado, a gente esquece que o mimado, ele pelo menos sabe o que ele quer, porque ele sabe o que ele quer e como ele quer, e ele vai impor isso de várias maneiras, às vezes é pela birra e adultos fazem birra também, do seu jeito, né? Talvez não vá se jogar no chão e espernear igual a criança, mas emburra, faz cara feia, não quer ir, se vai, vai emburrado, se faz, faz. Então, existem maneiras de fazer a birra no adulto, né? Mas o adulto mimado, ele sabe o que ele quer e como ele quer. E normalmente, e ele impõe algo porque ele sabe como ele quer aquilo. E isso é um lado bom, sim, da pessoa saber o que ela quer e como ela quer, isso é importante. O que não é legal é ela impor, ela não está aberta a negociar isso, a ajustar isso com o que os outros precisam, com o que os outros querem. Mas a pessoa que não é mimada, pode observar, né? A gente conhece várias, enfim, é a pessoa que não sabe direito o que ela quer, que não entende muito, que tanto faz, que, o que o grupo, né? Tá tudo bem, não sei o quê, mas tá, como é que você quer? O que for melhor para todo mundo. Não sei o quê. Ela tem essa dificuldade de entender o que é importante para ela, o que ela precisa. Então, tem esse aspecto, né? Eu acho que tem uma confusão, quando se trata de criança e da infância, tem uma confusão no que é ter sido mimado e o que é ter sido cuidado com afeto, com amor e com carinho e tal. Isso é muito claro para mim. Quando a gente pensa assim, não, porque a minha mãe fazia tudo por mim, ela lavava, cozinhava, não sei o quê. Isso não é ser mimado, isso é cuidado básico, né? Para uma criança poder se desenvolver, crescer, estudar, ter energia para estudar, uma criança, tô falando de uma criança pequena, 5, 6, 7 anos. Se ela tiver que, junto disso, cuidar da casa, lavar a louça, lavar roupa, ela nem tem cognição, estrutura física para tudo isso. Então, receber esses cuidados não é mimo. Ter uma comida bem feita, a mãe fazer as coisas que você gosta de comer, você ter as suas necessidades emocionais respeitadas. Então, quando você não queria falar, sua mãe deixava você quietinho. Quando você estava chorando, ela te dava espaço de choro e tal. Isso não é mimo. Mas para gerações e gerações que foram criadas apanhando desde pequena, tendo necessidade negligenciada, não tendo espaço emocional em casa, elas olham para isso e acham que é o auge do mimo você esperar uma criança se autorregular, ou seja, chorar até onde ela pode e ela ir conseguindo se acalmar ali e tal, enfim, né? Esses dias eu vi um vídeo, eu não sigo esse cara, mas ele sempre aparece para mim, porque é um pai que, eu acho que ele é um pai solo, não sei direito a história, mas ele cria ou cuida, não sei, de uma filha pequena, assim, deve ter uns 3, 4 anos a menininha. E aí, no vídeo, mostrava ela muito nervosa, assim, ele estava na sala lendo, não sei, fazendo alguma coisa, e ela estava muito nervosa e ela falava assim para ele: eu tô muito nervosa com você. Eu vou pro meu quarto, eu não quero que você venha atrás de mim. Aí ele tava no sofá, ele desceu, assim, sentou no chão, falou pra ela: Olha, tá bom, você pode ir lá pro quarto, mas se você quiser, eu não vou lá. Você pode ficar lá quieta, no seu canto, né? Mas se você quiser conversar, ou quando você se acalmar, eu vou estar aqui te esperando. Você pode vir me chamar. Eu vou estar aqui. E aí ela sai gritando, bate a porta lá, vai pro quarto. Pequena, assim, 3, 4 anos. Aí ele volta, tal. Aí passa um tempo, é a câmera, tipo, da sala, sabe? Assim, filmando, né? Não é que ele ligou o celular e tal. Aí passa um tempo, ela volta. E aí ela fala pra ele, assim, ela para na sala, ela fala, agora eu tô mais calma. Me acalmei já, ela fala. Aí ele fala, ai, que bom que você se acalmou. Você precisa de um abraço? Você quer vir aqui? Ela, aí que ela vai lá e abraça ele, sabe? E aí os comentários são muito nesse lugar de, nossa, que criança mimada. Se fosse meu filho, eu já tinha tomado uns tapas. Que vai se trancar no quarto, que, nananana. E muitas mães falando, poxa, que legal, que bom que ela tem esse espaço, que ela foi lá, se regulou, se organizou e voltou. E sinalizou, as duas vezes ela sinalizou. Ela falou que ela queria ficar quieta no canto dela, e depois ela voltou e falou que, olha, agora eu já tô bem, já tô preparada para ficar aqui. Né? Tipo, eu acho que a gente tem que ter cuidado quando a gente pensa na nossa infância, nesse lugar de ter sido mimado ou não. Se os seus pais cuidaram de você, te deram carinho, te deram
o que você precisava para ser uma criança saudável e crescer emocionalmente bem e tal, ótimo, é o papel deles mesmo, né? Você receber o café da manhã até os 15 anos na cama, não acho que isso te prejudicou de alguma maneira. Do que eu conheço da sua história e o que você já trouxe aqui no podcast, né? Quem escuta também conhece da sua história. Eu acho que a sua mãe, ela conseguiu, da maneira que ela te criou, fazer com que você entendesse que as pessoas não estão no mundo para te servir. Ela nos colocava nesse lugar, porque você tinha seu papel na casa, tinha as suas responsabilidades desde jovem, você entendia o contexto de vida que vocês tinham. Eram atos de carinho, de cuidado, de levar o café para você, te deixar mais um pouquinho na cama para você enquanto você comia e tal, né? Falando de você, que é o exemplo que a gente tem aqui, que a gente está trazendo, né? Agora, tem pais, e aí olhando para o lado do mimo que é prejudicial, eles tornam a vida de um filho, a servidão tá tão forte em relação a esse filho, a ele ter tudo que ele quer, como ele quer, e todo mundo se submete a ele, que aí ele cresce com a falsa ideia de que no mundo todo mundo vai se submeter a ele, tudo vai estar alinhado ao que ele quer e ao que ele precisa, e aí é uma ideia errônea, porque o mundo não é assim. Talvez você seja muito charmoso e não sei o quê, e realmente as pessoas cedam a você e tal, mas sempre vai ter alguém que não vai, ou vai ter uma empresa, uma regra, alguma coisa que não vai se curvar às suas vontades e necessidades. Então, esse equilíbrio entre o filho se sentir amado, cuidado, protegido e não mimado e o mundo se curva a tudo que eu preciso, é um equilíbrio muito delicado. Não acho que é fácil para os pais chegarem nesse caminho, né? Uma coisa que eu aprendi nas redes sociais é não ler comentários. Então, o Instagram é um local onde eu não habito comentário, porque é uma desgrameira nessa parte desse exemplo de um vídeo maravilhoso ali do pai dando espaço para uma necessidade emocional. E acho que até sobre isso, necessidade emocional, talvez valha um episódio para falar sobre isso, né? Porque se tem uma coisa que eu não sinto que fui respeitado quando crescendo, eram as minhas necessidades emocionais e quando que a gente aprende a respeitar as necessidades emocionais das outras pessoas, né? Muitas vezes a gente tenta impor coisas, mas isso é uma outra parte. Eu acho muito legal essa parte de entender sobre o que é o cuidado, né? Porque eu vejo o quanto eu fui cuidado nessa parte do eu recebia o meu café na cama com canudinho, mas eu também tinha esse conhecimento do que era possível, o que não era possível e sobre trabalho, sobre responsabilidade e como isso foi nesse local. Mudar para um outro país, numa cultura diferente, me introduziu num outro nível ainda de entender mais sobre cuidado, porque, por exemplo, quando eu mudei para a Irlanda, eu comecei a ver que as pessoas começavam a trabalhar depois de terminar uma faculdade e um mestrado. Então, o primeiro trabalho delas, elas tinham 23, 25 anos. A maioria das pessoas. A maioria, tipo, 60% das pessoas. E aí eu pensava na minha cabeça que eram pessoas preguiçosas, pessoas que, tipo, como assim? Você tem que começar a trabalhar com 18 anos? Você não sabe nada da vida, 25 anos? Fui descobrir, na verdade, que tolo era eu mesmo, muito, porque como assim você já tem que começar a trabalhar com 15 anos? Aí eu começou a trabalhar com 9 anos. E, tipo, não, por quê? Você é uma criança, você não tem que fazer nada. Você só tem que se divertir, que aprender, que fazer pergunta, que ser respeitado. Quando adolescente também. E a gente vive numa sociedade onde se é dito que você já tem que ter responsabilidade de justamente isso do respeitar o que a criança está sentindo é ser mimada. Tipo, mas a criança não entende nada emocionalmente, ela está descobrindo tudo sobre a vida, inclusive as emoções. E aí a gente força tantas coisas. E aí eu lembro de sentir tristeza e pensar, nossa, queria muito ter só começado a pensar em ter que trabalhar com 25 anos depois de ter me formado e feito um mestrado. Porque não, tipo, pagar minha própria faculdade, se eu não trabalhasse, não tinha faculdade. Não tinha aluguel, não pagava nada disso. E é tipo, como eu vou me considerar mimado ou considerar alguém mimado por viver numa sociedade que se começa a trabalhar mais tarde, sabe?